Eu sou o Guilherme, você está no Fute.Mil e hoje a gente vai falar do mercado de transferências sobre o Paul Pogba no Corinthians. É uma especulação que surgiu, na realidade não, realmente está acontecendo, né? Vários indícios e até o vídeo do Danilo Gentili começou com uma brincadeira. O Pogba já falou sobre o Corinthians e sobre voltar para o Brasil e que é uma possibilidade muito real porque ele passou muito tempo fora do futebol e ele tem que voltar de algum jeito. E esse seria um bom jeito. Algumas ligas alternativas, como o MLS, o Brasileirão, até a Liga Saudita estão interessadas nele. O blog Meu Timão, que é um dos principais blogs corintianos, se não o maior, trouxe uma enquete sobre o Pogba, perguntando se o Pogba seria realmente uma realidade para o Corinthians ou só uma conversa que pode acontecer. E ele trouxe alguns motivos que para você acreditar que o Pogba pode vir para o Corinthians. Um dos motivos é justamente o Pogba já demonstrou publicamente esse interesse que ele tem em jogar no Corinthians. Tem a questão da amizade do DP, que o DP é muito bom para o Corinthians porque ele mostra um jogador, querendo ou não, de nome, que veio para o Brasil, deu certo e, querendo ou não, virou um certo ídolo. A Libertadores dá uma visibilidade muito boa para o Corinthians e chama realmente a atenção para o mercado brasileiro, a temporada brasileira do Corinthians. Porque, querendo ou não, quem vier vai jogar um campeonato continental, não é isso? Tem a questão da carreira dele, por ele estar muito tempo parado, depois da suspensão de doping, ele precisa achar uma liga, que nem eu tinha falado, uma liga de segundo porte. Tanto um Brasileirão, uma MLS, uma Liga Saudita, ou alguma liga assim de uma prateleira abaixo, que faz ele retomar a confiança, porque hoje em dia a gente não sabe como ele está. Ele ficou muito tempo parado, a gente não sabe como está o futebol dele, e para uma primeira prateleira europeia, ele não é tão atraente assim, principalmente por conta do valor. Tem a questão da parceria da Fatal Model, que ajudaria a pagar o salário dele. Isso pode ajudar muito o Corinthians, que o Corinthians é muito bom em questão de marketing. Eu acho que muito melhor do que o Palmeiras, principalmente, porque eles conseguem trazer o DP com o Esporte da Sorte. Foi isso. Foi o que aconteceu para trazer o DPI, mesmo tendo um salário mais alto, eles conseguiram um patrocínio que ajudasse eles a pagar o salário do Memphis. Justamente a questão do marketing, né? E o impacto que faz. O Corinthians é conhecido por trazer as contratações grandes e midiáticas que fazem esse estrondo e que chamam a atenção, trazendo justamente esses patrocinadores que eu falei. Ele também trouxe motivos para acreditar que ele não vem. A proposta financeira, o Corinthians descartou a ajuda da Fata Model, o que eu acho, de certa forma, um erro, porque isso ajudaria muito o Corinthians. Querendo ou não, é um player que está no Brasileirão, que pode ajudar, e trazer um jogador desse de peso ajudaria principalmente mediaticamente. A alta pedida salarial pode encerrar essas conversas, porque, se eu não me engano, a gente vai dar uma olhada também num vídeo pela Rádio Bandeirante, que ele pediu um salário de 4 milhões. Um salário de 4 milhões para, querendo ou não, uma aposta, porque você não sabe como é que está o físico dele, você traria ele muito mais pela mídia que ele tem, é muito complicado para um time brasileiro, muito complicado, e principalmente com o Corinthians, que já tem uma dívida muito grande, e você botar 4 milhões em um jogador e ele não dá certo é muito preocupante. A condição física, a gente não sabe como é que ele está, justamente por ele estar afastado do gramado e ele só volta em março de 2025. Isso eu acho que, por ele voltar só em março de 2025, eu acho que também mostra por que ele demora tanto a dar respostas para o Corinthians, porque ele não é tão rápido assim, porque ele publicamente ele já falou que jogaria no Corinthians, brincou dizendo que jogaria no Corinthians de graça, mas a gente sabe que não é verdade. Ele não é corintiano para ter esse amor pelo clube que nenhum torcedor tem. E a condição física dele pode atrapalhar muito. Como ele volta só em março de 2025, ele está esperando para ver se ele tem alguma proposta de algum clube europeu para receber em euro, que é muito melhor para o jogador. Então ele está meio que não tão preocupado assim, né? E eu acho que é um erro o Corinthians esperar um jogador. Você se apequena. Quando você. Foi a mesma coisa que a seleção brasileira fez com o Ancelotti. Ficou esperando, 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 para no final receber um não. E só atrasou o planejamento do ano todo. A gente demitiu o Diniz,
aí correu atrás de um Dorival, e a gente vê como é que a seleção brasileira está hoje em dia, né? Foco em outras contratações. Eu também acho que o Corinthians, se for pegar esse dinheiro, tem que investir muito mais na parte de trás do elenco, numa defesa, uma defesa bem estruturada, porque o Corinthians teve um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, querendo ou não, não tem um problema lá na frente. Um problema tão grande assim. Eles têm um Yuri Alberto, eles têm um Memphis Depay, teve agora o problema com o Garro, né, que a gente não sabe como é que ele vai ficar depois do acidente que teve. Mas é uma coisa que, assim, eu acho que em qualquer time, a prioridade tem que ser a defesa, sabe? Porque você gastar 4 milhões, vamos dizer, de salário num Pogba, você pode contratar, você pode pagar 1 milhão, já é um salário caro no futebol brasileiro. Você pode trazer 4 jogadores pagando 1 milhão por mês de defesa, que são ótimos jogadores de defesa, sabe? E a concorrência de contratação, o Corinthians vai ter que escolher se vai ter que gastar um dinheiro tão alto assim num jogador que nem o Pogba, que eu acho um erro. Tem que trazer defesa. E assim, ele vai ter outras propostas, ele não está preocupado com o Corinthians, sabe? Não é como se o Corinthians que está esperando ele. E na realidade, ele precisa mais do Corinthians do que o Corinthians precisa dele. O Corinthians está conseguindo se reestruturar no campo, né? Fora dele, tem muitos problemas com a questão de impeachment do Augusto Melo, a questão do pessoal do Andrei querer tirar o Augusto. Mas, querendo ou não, o Augusto Melo conseguiu dar uma volta por cima no meio do ano, com contratações bombásticas. Ele fez diferente do que normalmente você faz. Normalmente, quando um clube está com dificuldade financeira, você gasta menos, contrata jogadores de médio para baixo porte. O Augusto Melo deu um all-in. Ele contratou o DP, pagando não sei quanto, com a ajuda do patrocinador, claro, mas ele investiu mais ainda. E querendo ou não, ele conseguiu levar o Corinthians para uma Libertadores. O que tanto se diziam que o Corinthians ia ser rebaixado, o Corinthians conseguiu ir para uma Libertadores, sabe? É uma reviravolta no meio da temporada. E a questão da concorrência de outras ligas, de outras ligas. O mercado árabe, que hoje em dia paga muito bem, e hoje em dia eles procuram muito mais mídia do que futebol em si. Claro que eles querem criar uma liga competitiva para no futuro ter uma visibilidade maior, porque eles estão se preparando para a Copa do Mundo. Tem a MLS que está crescendo muito justamente por conta da ida do Messi e tal, mas eu não vejo uma MLS com um grande player. Eu acho que, como vários jogadores já disseram, até o Ibrahimovic, a MLS é uma liga de jogador aposentado, sabe? E a MLS serve às vezes para um clube brasileiro testar algum jogador. Por exemplo, esqueci do jogador que veio até para o Corinthians também, que estava jogando bem na MLS e tal. O Gabriel Peck, que era reserva, às vezes titular. No último ano do Vasco, ele foi titular absoluto. Ele foi para uma MLS, se tornou titular absoluto, campeão da MLS, sabe? Um dos melhores jogadores. Acho que, se não me engano, ele foi artilheiro. E clubes europeus de segunda prateleira, com certeza vai surgir proposta para o Pogba. Então o Corinthians tem que se atentar nisso também. Na minha opinião, o Corinthians deveria muito mais investir numa defesa, reestruturar a defesa, principalmente com a saída do Cássio. O Corinthians teve muita mudança, o Fagner saiu também, mas o Corinthians deve fortalecer muito mais a defesa do que o ataque, na minha opinião. No final teve uma enquetezinha, o que os torcedores do portal acham, e 60% acreditam que ele vai vir. O que eu acho possível, mas eu acho que não seria um erro absurdo, mas eu acho que não deveria ser prioridade para o Corinthians. A gente vai dar uma olhada agora em um vídeo da Rádio Bandeirantes sobre justamente isso, e que ele traz algumas informações. Vou mostrar para vocês. Sobre esse Timão, eu vou trazer para você alguns detalhes sobre esse Corinthians. Muita gente querendo saber se o Timão vai se reforçar, hein? Muita gente com dúvida. Será que o menino Paul Pogba chegará ao Corinthians? Pogba, na verdade, né? Porque no francês tem o A, soa um pouco mais forte no fim. Portanto, Paul Pogba. O Diogo Braga, nosso produtor hoje aqui no nossa área da Rádio Bandeirantes, que é um grande corintiano, ele está ansioso para, quem sabe, o Pogba
pintar no Corinthians. Mas a informação que a gente... É isso ou não é, Diogo Braga? Aliás, boa tarde para você. Ramiro, boa tarde, ouvintes da rádio. Olha, eu tô mais preocupado do que ansioso, né? Os valores, a gente não sabe a condição física que ele chega, mas se ele for que nem um Depay, vou estar muito feliz, sim. Então, tô, digamos, animado, um pouco preocupado. Acho que é um pouco o sentimento do torcedor corintiano que está com dúvidas sobre o futuro. Sobre o Pogba, rapaziada, até para deixar bem claro para você que está chegando aqui na Rádio Bandeirantes, participando do nosso Zap 11999048756, é um atleta que ainda não tem nada fechado com o Corinthians. O Timão fez sondagens por esse jogador. Não há avanço ainda com relação à proposta do time, do patrocinador que quer dar um aporte financeiro ao Corinthians, mas o clube alvinegro tem tentado, de alguma forma, costurar esse acordo. Seria uma contratação difícil, é verdade, mas que o Corinthians ainda tem nos planos. É um jogador que agrada, assim, a diretoria alvinegra e que, por enquanto, pede cerca de 4 milhões de reais mensais, por isso um pouco afastado do Corinthians. É até um pouco parecido com o que acontece com o próprio Memphis Depay, né? Porque o Memphis é um jogador caro, um jogador midiático, mas o Memphis ainda assim estava jogando, né? Quando ele chegou no Corinthians, ele saiu do Atlético de Madrid por não renovar o contrato, e é um jogador que ainda assim permanecia no Corinthians, aliás, permanecia jogando futebol, e aí depois o Corinthians foi atrás de contratar esse atleta. É difícil que essa contratação seja de fato concretizada, lembra você que nos acompanha, mas o Corinthians está no mercado. Algumas pessoas seguem também olhando, por exemplo, algumas postagens em redes sociais, dizendo, o Corinthians fez uma imagem ali de uma árvore de Natal com uma foto, aí na foto tinha um boneco que lembrava a Olimpíada de Paris, aí França, francês, Pogba, será que vem ele? Não é bem assim, gente. Isso, inclusive, até causou um certo desconforto na própria diretoria alvinegra com relação a isso, porque o Timão não tem nada fechado. E aí, o pessoal lá das redes e tudo mais do Corinthians foi lá e postou essa foto, não pintou como algo muito bom. O que é fato no Timão, gente? O Corinthians está atrás de contratações, não fechou ninguém, talvez ainda esteja bastante atrasado junto ao Santos, o time mais atrasado nessa janela de transferência dos 4 grandes paulistas, mas já tem um fato que tem que ser consumado, que é a contratação definitiva do Kaká. O zagueiro Kaká foi contratado de forma definitiva. O Corinthians vai ter de pagar quase 20 milhões de reais por esse jogador, por 60% dos direitos econômicos, tá? Na verdade, são 2 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos, mais 2 milhões de dólares caso o atleta atinja uma meta específica. Então, esse valor pode chegar a 20 milhões de reais. O Timão que, inclusive, se despediu de alguns jogadores nessa janela, perdeu o próprio Matheus Araújo, revelado pela base do clube, que é anunciado como reforço do Ceará. O Juan Oliveira não deve permanecer no Corinthians. O Caetano já deve deixar o clube. E também o Giovani, outro atleta que não faz mais parte deste Corinthians, pelo menos do planejamento para essa temporada. É o Timão que tenta se movimentar, é verdade, enfrentando algumas dificuldades, porque a equipe alvinegra tem a situação financeira também. Já tinha se reforçado bastante no meio do ano e tem enfrentado algumas dificuldades com relação a esse assunto. O Timão de olho no mercado. E, ao mesmo tempo, muita gente tinha dúvida se o tal do processo, até para atualizar a situação política para quem nos acompanha, se o tal do processo de impeachment seria levado à frente pelo Corinthians. Mas, por enquanto, não há nada. O Corinthians teve a liminar derrubada através da justiça. O processo de impeachment pode sim correr, mas não foi nada fechado com relação a este assunto. Pronto, eu acredito que o Corinthians não deveria investir. O Corinthians está com problemas financeiros. O Corinthians teve muitas baixas no elenco. O Corinthians precisa de uma renovação na defesa do seu elenco. Então, acho que se tiver algum investimento, o Corinthians deveria investir na defesa, na parte de trás do campo, porque é onde eles precisam mais. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like e comenta aí. Você queria o Pogba no seu time? Você acha que ele vem ou não seria uma boa? Valeu, obrigado aí, deixa o like.